Olá, vamos para mais uma aula de educação física. Então, só para relembrar, tá aí o meu nome, professor Marcos Melo, Educação Física, tá bom? Então, vamos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos lá. Tá aí, ó, aula 5, objeto de conhecimento, futsal, o detalhamento histórico, regras e fundamentos do esporte coletivo futsal, organização de eventos esportivos na comunidade, tá bom? Então tá aí o objeto de conhecimento e vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, já estou aqui, ó, né, no ambiente aqui na nossa quadra para a gente jogar um pouquinho de futsal para a gente poder aprender. Então todo mundo se levante aí que nós vamos começar a correr, né? Só que não, brincadeira, né? Antes de a gente pensar em jogar, né, o futebol propriamente dito aí, o futsal, a gente vai ver um pouquinho da parte histórica do futsal. Tá aí, ó. O futsal, gente, ele surgiu na década de 1930 no Uruguai, é isso mesmo, não foi no Brasil, né? Criado pelo professor Juan Carlos, tá bom? Ele que foi o criador dessa modalidade aí esportiva, né? Que faz muito sucesso aí no nosso país, ok? Ele adaptou as regras, né, do futebol de campo, basquete, handebol, né, e polo aquático para criar um esporte que pudesse o quê? Ser praticado aí, ó, em quadras cobertas. Então, ele pegou aí, fez uma adaptação das regras dessas modalidades e criou quem? O futsal, tá bom? Vocês conhecem hoje. E a evolução dele tá aí, ó, inicialmente chamado de futebol de salão, né? Eu sou desse tempo aí, chamava futebol de salão, até hoje tem esse hábito ainda, né? O esporte ganhou popularidade na América do Sul, especialmente no Brasil, né? Onde se desenvolveu e se profissionalizou. Lembra daquele jogador lá do Falcão? O cara é, ó, né? Muito bom mesmo. Aonde? Isso aí, no futebol de salão, tá bom? E em 1989, né, a FIFA assumiu a organização do esporte, que passou a ser chamado de futsal. Então, foi aí que ele se tornou global praticamente, né? Se a FIFA veio e abraçou, então foi a partir de 1989 que ele foi regularizado, podemos dizer assim, né, a nível mundial. A sua popularização, né, do futsal se espalhou pelo mundo, né, com a criação de ligas e competições internacionais, como a Copa do Mundo aí, ó, né, de futsal da FIFA, assim como tem a de futebol, tem a de futsal. Ok, gente? Então, isso aí é um pouquinho da popularização dessa modalidade. Já o futsal no Brasil, né, ele é uma potência mundial no futsal. O Brasil é visto como um dos melhores aí a nível mundial, com diversas conquistas e campeonatos internacionais. O esporte amplamente praticado aí, ó, vamos ver, né? Em escolas, clubes, comunidades, sendo uma importante ferramenta na inclusão social. Tanto é que vocês podem perceber que vários locais aí, né, tem o que? Quadra, né? A quadra poliesportiva, ela já tem as medidas, ela é preparada para, como eu disse, né, é poliesportiva. É o futsal, é o basquete, é o vôlei, é o handball, ok, gente? Então, entrou numa quadra poliesportiva ali, ela vai ter aí as medidas para você poder praticar aí o futsal, né, e ajudar aí nessa inclusão social, né? Que de repente você não consegue jogar um futebol de campo, né? Um tênis, né? de quadra, outra modalidade mais complexa, né? E também por questões financeiras, mas aí o futsal é algo, né, fácil aí, de fácil acesso para muitas pessoas, ok? As regras básicas aí do futsal, ok? Tá aí, ó, para vocês. Qual é o objetivo, professor, do futsal? O objetivo do jogo é marcar mais gols que o adversário. Parecido com o futebol, não é isso? Colocando a bola dentro do gol contrário, do adversário. Então o objetivo é esse. Igualzinho do futebol, igual de repente do basquete, o do vôlei, né? Que é o quê? Fazer cesta, né? No basquete, fazer cesta no quê? No adversário, seu adversário. O vôlei, fazer a bola cair aonde? Na quadra do seu adversário. O futsal tem o mesmo objetivo, ok?
ok? Equipes, tá aí, bora falar um pouquinho. Cada equipe, né, é composta por quantos jogadores? 5, né, em quadra, incluindo o goleiro. Então, é o goleiro e mais 4 ali. A duração da partida, como nós podemos ver aí, né, é dividida em 2 tempos de 20 minutos, gente, tá? Com um intervalo de 10 minutos. 20 minutos, parou, 10 minutinhos, mais 20. Mas, professor, por que não é igual ao futebol de campo? Né? Pô, de repente alguém pode indagar isso aí. Se você já viu uma partida de futsal, ela só 4 pessoas num lugar menor, é todo o tempo ali, ó, todos ativos. O futebol de campo já é diferente, são 11 jogadores, cada um na sua posição. Então, o desgaste é bem menor do que o futsal, que é correria todo o tempo. Então, tem esse período menor também, né? É uma das características aí. E bora falar da substituição, não é isso? Então, ó, as substituições são ilimitadas e podem ocorrer a qualquer momento do jogo. Algo diferente do futebol de campo. Futebol de campo não tem essa aí não, tem só uma certa quantidade, né, de substituições que podem acontecer durante a partida. Já o futsal é ali, entra e sai, né, sem nenhum problema, tá? As faltas, bora falar um pouquinho das faltas. As faltas são cobradas com tiro livre direto ou indireto, dependendo da gravidade. Então, dependendo aí do que aconteceu, o árbitro pode fazer um livre direto ou indireto com uma barreira, dependendo da gravidade, é claro, né? Como está aí. Após a 5ª falta acumulada, tá, por uma equipe, todas as faltas subsequentes são cobradas na linha de 10 metros. Então, assim, deu 5, né? A partir daí, qualquer falta que o time adversário faça, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho aí qual é essa linha de 10 metros. Vai para aquela linha de 10 metros e ele vai bater direto para o gol adversário, ok? Tá bom? Vamos embora falar agora um pouquinho dos cartões. Tá aí, ó. Os cartões aí, ó. Amarelo e vermelho são utilizados para punir infrações graves, né? Com o vermelho resultando na expulsão do jogador. Então, igual ao futebol. Deu o primeiro, pá, deu o segundo, já vai pegar ali um vermelho, tá bom? Então isso aí ainda é parecido, tá? Vamos falar agora um pouquinho dos fundamentos do futsal, né? Falamos aí das regras, agora vamos falar dos fundamentos. O passe, gente, é o primeiro, anota aí, tá bom? É o ato de enviar a bola para um companheiro de equipe, utilizando os pés ou outras partes aí, ó, do corpo, exceto os braços. Não pode, bateu nos braços, parou, é falta, ok? Então, esse é o primeiro fundamento, passe. O segundo é o drible. O que é o drible no futsal? É a habilidade de enganar o adversário e manter a posse de bola, igualzinho no futebol de campo, tá bom? Esse é o segundo fundamento. O terceiro é o chute. É o movimento de golpear a bola em direção ao gol, com o objetivo de quê? De marcar, né, ali um gol contra o seu adversário, tá bom? Esse é mais um fundamento do futsal. Nós temos também aí o cabeceio, é isso mesmo, tá? É o ato de golpear a bola com a cabeça, como está aqui, ó, geralmente utilizado em jogadas aéreas, né? Quase toda vez vai acontecer por via aérea, tá bom, gente? Então esse é mais um fundamento. E aí nós temos também a defesa, que é outro fundamento aí básico aí, tá? Ok? Então tá aí, ó. São os movimentos realizados para impedir que o adversário marque gol, incluindo bloqueios, né, e interceptações. Então, a defesa, ela tem essa finalidade, né, de defender, evitar que o seu oponente faça gol aí com o seu goleiro, né, no seu goleiro, beleza? Tá bom? Então, esses aí foram os fundamentos. Agora, para fortalecer um pouco mais esse conhecimento, para fixar um pouquinho mais, nós vamos ver aí um vídeo rapidinho, né, das meninas aqui de Manaus que fizeram aí um videozinho mostrando para vocês aí na prática cada um desses fundamentos. Vamos lá dar uma olhadinha rapidinho.
Pronto, vocês viram na prática cada um deles, né? Muito bacana, não é isso? As meninas aí vieram para colaborar com a nossa aula, ok? Deve ter fixado um pouquinho mais os fundamentos. Agora, bora falar de medidas aí da quadra. Então tá aí a quadra de jogo para vocês, ó. Anote aí que é interessante, né? Só para relembrar, que muitos já devem saber, né? A quadra de futsal é retangular, vocês estão vendo aqui, ó. É isso? Se você for analisar, ela é um retângulo, não é um quadrado. Possui entre 24 e 42 metros de comprimento. Então, ó. Mas, professor, como é que é isso aí? Ela é 24 e 42? Então, de comprimento, não é isso? Mas por quê? Você está vendo aqui, ó. Variando conforme a categoria. Então, ela pode ser 24 metros e 42 metros, dependendo da categoria. E no caso da largura, aqui, ó, ela também tem essa variação. Ela vai de 15 a 22 metros de largura. Isso vai depender muito da categoria que vai jogar. Tá bom, gente? Então, uma quadra, de repente, de futsal mesmo oficial, ela deve ter algumas medidas, tá? Para poder fazer essas competições aí. Ok? Vamos bora falar um pouquinho ainda mais, ó. Passando para a próxima imagem, vocês vão ver aqui, ó, a superfície de jogo deverá ser lisa, né? Essa parte aqui, ó, né? Que vocês estão vendo. Um piso, ela pode ser de madeira, como está aqui, ó, né? Pode ser um sintético ou cimento. Rigorosamente o quê? Nivelado. Tá bom, gente? Isso aí é uma imagem assim que é interessante vocês observarem, tá? De repente muitos nem têm, né? Nunca viram, então é bom a gente fixar. Passando aí agora, nós vamos ver aí, ó, né? Aonde fica, ó, a linha de meta, tá aqui, ó, no cantinho, né? Ok? Nós temos aí o círculo central, tá? Nós temos a linha central, que é essa aqui, ó, tá? E as linhas laterais, ó, né? Podemos dizer que é praticamente aí parecido, né, com o futebol de campo, só que muito menor, ok, gente? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, algumas áreas, né? Nós temos aí, ó, a zona de substituição, né? Desse time aqui, ó, ela vai acontecer nesse espaço, tá bom, gente? E do outro time nesse espaço, ok? Nessa faixa aí de 5 metros. Então, isso aí é a parte aí de zona de distribuição. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, rapidamente, aonde nós temos aí, ó, o banco, né? Ó, nós temos a parte aqui do banco. Essa aqui é uma área técnica, toda a área técnica, né? Ok? E ela tem esse canto exclusivo aí para poder deixar o pessoal da reserva e a parte técnica toda aí, nos assistentes, o médico, ok, gente? Então, é tudo bem organizado dentro do espaço pequeno. Prosseguindo, nós vamos ver a área de escape aí, ó, né? De 1,5 metro, que acontece aonde a área de escape? É nos cantos, tá vendo? Ó? Tá bem aí, ó, marcadinho aí, a área de escape. Tá? Vai anotando aí, hein? Não dá pra gente copiar a imagem, né? Mas tudo bem. Prosseguindo, nós temos aí as linhas de marcação, tá bom? 8 centímetros de largura, tá aí, ó, né? Nós temos aqui, ó, a linha de marcação da quadra do futsal, tá? Prosseguindo, aí vamos por essa área que é interessante. Olha aí, ó. Aqui, ó, nós temos acontece aqui, ó, a área do pênalti, né? É o círculo, meio círculo aí. Essa área aqui do goleiro é 6 metros, como vocês estão vendo aí, ó, 6 metros. E a área do pênalti está aqui, ó, né? Bem frontal aí, ó, ao gol. Agora você vê como é que é muito pequena em relação à do futebol de campo. Muito difícil. Quem quer arriscar jogar futsal e nascer goleiro, vocês vão ver aí
que não deve ser muito fácil, né? É um espaço muito, muito pequeno. E o goleiro tem que ser uma pessoa com grande agilidade, tá? Lembra que nós falamos lá atrás do tiro livre, 10 metros, está aqui, ó, né? É aqui onde acontece o quê? Aconteceu a quinta falta, a partir da quinta falta, o jogador vem para essa área aqui para bater a falta direto para o goleiro adversário, como se fosse praticamente aí um pênalti, gente. Então essa área de tiro livre é como se fosse um pênalti, né? Ó, prosseguindo, nós temos aí, ó, o tiro de escanteio. Aqui, ó, o raio de 25 centímetros, tá aqui, ó. Só para igualzinho, se a gente for analisar, é igualzinho o do futebol de campo, só que com medidas bem inferiores. O raio aí é de 25 centímetros, é bem pequenininho mesmo, ok? Então tá aí, a área do goleiro, né? Tiro de canto, escanteio acontecem nessas medidas aí da quadra, ok? Vamos ver, tem mais alguma imagem? Eu acho que não, né? Fechou? Fechou. Beleza. Agora tem outras medidas. Então, ó, nós temos aí, nós vamos ver já já aonde as medidas do que? Da trave, né? A área mesmo onde fica o goleiro. Nós vamos saber quais são as medidas que nós temos aí do travessão, ok? A altura, a distância, tudo direitinho. Mas, professor, não é igual do futebol de campo, não. Né? A de futebol de campo é muito maior. Vocês podem ver que pelas dimensões, olha aí, ó, é muito inferior. Olha aqui, ó, nós temos aqui 2 metros de altura. Tá vendo aí, ó? 2 metros de altura. E o travessão, gente, é 3 metros, tá? É bem menor, ok? Ó, o diâmetro da trave é 8 centímetros aqui, ó, tá? Então é bem inferior, mas também se a gente for ver a proporção que nós temos aí relacionado ao espaço onde acontece o futsal, né, é muito, 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 muito menor. Então não tem como ser o mesmo tamanho do futebol de campo, tá bom? Então tá aí, ó, nós temos aí 3 metros de largura por 2 metros de altura, tá? Essas são as medidas da área de gol, beleza? Agora bora ver aí, ó, a parte aí dos jogadores. Essa aí que é interessante, né? Então, ó, nós temos aí, ó, a posição do goleiro, nós temos o fixo, tá? É outra posição. Nós temos o ala esquerdo e o ala direito, beleza? E o pivô, tá? A mesma coisa acontece aí para os jogadores de vermelho, tá bom, gente? Então, essas aí são as posições que nós temos. Falando um pouquinho aí da bola, também, ó, nós temos aí, mínimo que ela pode ter é 62 centímetros, né, de circunferência, ok? E máximo 64. O peso da bola, ela é pequena, né? Mas olha o pezinho dela, ó, é 400 gramas o mínimo e o máximo é 440 gramas. A bola de futsal, isso é leve, não é leve não. A bola de futsal é pesada, uma bolada dessa aí, ainda mais do pessoal de futsal que tem uma força, né, gigantesca, então ela faz um estrago, né? Por isso que eu digo, para ser goleiro de futsal, tem que gostar muito, ok, gente? Tá bom? Então, essas aí são as medidas aí, praticamente, relacionadas à quadra aí, da quadra de futsal, a medida do travessão, da altura da trave, ok? E também do posicionamento aí de cada jogador que nós temos aí, tá bom? O fixo, o ala esquerdo, o ala direito, o pivô e o goleiro. Agora, bora falar um pouquinho dos benefícios, gente. É isso mesmo. Como toda atividade física, né, nós temos que citar os benefícios que o futebol, né, de quadra, né, ou futsal pode nos proporcionar. Então tá aí, ó, melhora na coordenação motora. A prática do futsal exige movimentos precisos e rápidos, o que contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, né, tanto fina como grossa, ok? Vai aparecer aí para vocês, ó. Aí, ó, tá bom? Então, olha aí, o cara que trabalha, que joga futsal,
quando ele vai para um campo de futebol, né? Você pode ver aqui grandes jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, ele foi jogador de futsal. Quando ele foi para o campo, ele fez o que fez, que todos conhecem, né? Então, isso aí é um dos benefícios. Prosseguindo, desenvolve aí também, né, agilidade, força e equilíbrio, gente. É isso mesmo. O futsal exige o quê? Movimentos dinâmicos e rápidos, como nós acabamos de falar. O que ajuda a aumentar o quê? A agilidade, a força muscular e o equilíbrio. Você tem que desenvolver isso aí, porque o espaço é pequeno, né? E tem que ter muita agilidade, ok? Tá bom? Melhora na resistência física, tá aí, ó, a natureza, né? A natureza intensa, né, e contínua do futsal fortalece o sistema cardiovascular e aumenta a resistência física do jogador. É aquilo que eu falei inicialmente. O jogador de futsal é todo o tempo ali, ó, né, para lá e para cá, porque são só o quê? 4 jogadores na linha. Então não para, é todo o tempo para lá e para cá. Diferente do futsal, do futebol de campo, quer dizer que você tem ali, são 11 jogadores e tem um momento ali que ele dá uma descansada, mas no futsal é complicado, tá bom? Fortalecimento aí, ó, né, de músculos e articulações. A prática regular do futsal contribui para o fortalecimento dos músculos, das pernas, dos glúteos e outros grupos musculares, além de fortalecer o quê? As articulações, tá bom? Então, se você de repente não é um jogador de alto rendimento, você vai conseguir sair sem ter lesões, ok? Já quando é de alto rendimento, quando é um jogador profissional, pode vir a acontecer algumas lesões, porque os treinamentos e os jogos são bem intensos, ok? Melhora da saúde cardiovascular, como falamos agora. A atividade física intensa do futsal fortalece o sistema cardiovascular, reduzindo o que, professor? O risco de doenças cardíacas, doenças no coração, tá? Benefícios mentais, tá aí para você, ó, mentais e sociais. Desenvolve o quê? O raciocínio e a concentração. O jogo rápido e dinâmico do futsal exige raciocínio rápido. Você não tem, no futebol ainda, de campo, você não consegue parar, olhar, né, pensar um pouco tal, e ir seguindo com a bola. Não, já no futsal não dá tempo, tem que ser tudo muito rápido. Então, exige raciocínio rápido e concentração para tomar o quê? Decisões estratégicas e movimentos precisos. Beleza? Então, benefícios mentais e sociais. E aí nós temos a melhora de tomada aí, ó, de decisões também. A pressão do jogo e a necessidade de tomar decisões rápidas no futsal ajudam o quê? A desenvolver a capacidade de tomar essas decisões, né? Você não tem muito tempo para pensar, você tem que ser bem rápido. Então você acaba desenvolvendo essa melhora aí dessa decisão. Incentiva a socialização, né? E trabalho em equipe. Quem joga futsal, ou futebol de campo, ou basquete, ou vôlei, né? Como no caso aqui eu estou falando do futsal, ele é um jogo de equipe, gente. Então, botou no jogo de equipe, você vai o quê? Ter um incentivo, você vai incentivar as pessoas a ter o quê? A interação, a comunicação e o trabalho conjunto para alcançar objetivos em comum. Qual é o objetivo em comum de um time? É ganhar do outro, é fazer gol, né? No caso aqui, o futsal é acertar o gol do adversário. Então, todos têm que trabalhar em equipe. Não adianta só porque um tem muita habilidade, que ele sozinho não vai conseguir fazer tudo, não adianta. Então, o trabalho tem que ser feito em equipe. Aprendizado de valores, é isso mesmo, né? Tá aí, ó. O futsal ensina valores importantes como respeito, disciplina e cooperação, contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos, né, mais responsáveis e ativos, ok? Tá? Outro benefício aí, ó, perda de peso, olha que legal. A intensidade do futsal ajuda a queimar calorias e a perder peso, sendo uma boa opção para quem busca melhorar a forma física. Melhora do humor, é claro, vai melhorar sim o seu humor. Então tá aí, ó, né? A prática de atividade física, como o futsal, libera o quê? Endorfinas, né? Que melhoram o quê? O humor e reduzem o nível de estresse. Gente,
o futsal, assim como o futebol de campo, basquete, vôlei, né? Que são, se a gente for ver, são jogos que acontecem aí em grupo. Ou outras modalidades aí, esportiva, né? Ou como qualquer outra atividade física. Você começou a praticar constantemente por um período, você vai ter essa liberação de endorfinas aí, né? Que vai ajudar no que? No melhora do humor e principalmente, gente, o que acontece muito hoje em dia, o nível de estresse muito elevado, levando as pessoas a ter um grau mais elevado aí, que seria a depressão, tá bom? Outro benefício também aí que acontece é o desenvolvimento de habilidades aí, ó, né, cognitivas, é isso mesmo. O futsal pode, no caso aí, ó, né, estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a memória e a atenção, além de auxiliar no desenvolvimento de habilidades motoras. Então, isso é comprovação científica, né? O professor Marcos está falando. Toda e qualquer atividade física, né, ela vai ter esse efeito aqui, ó, ela vai estimular esse desenvolvimento de habilidades cognitivas. Foi feito há um tempo atrás um trabalho, né, de pesquisa de campo, onde o que eles fizeram? Numa turma de alunos, eles pegaram lá, a metade praticava atividade física constante, determinaram qual era a atividade e quantas vezes na semana. E a outra turma, né, não fazia nenhuma atividade, estudava normal, mas não fazia atividade física, né? Depois, quando foram fazer alguns testes, eles perceberam que a turma que praticava a atividade física tinha um raciocínio, né, mais rápido do que os outros que não praticavam, não é que fosse mais inteligente, mas conseguiam desenvolver as tarefas, né, com maior agilidade, maior rapidez. Ali as questões, né, no caso ali, tinha um raciocínio lógico mais rápido. Essa habilidade cognitiva, ela teve uma melhora por causa da atividade física. Então, o futsal ainda vai trazer esse benefício aí. Mas as pessoas que querem praticar o futsal como um benefício para a saúde, ela tem que estar praticando pelo menos aí na semana 2 a 3 vezes. Ok, gente? Umas 2, 3 vezes na semana, com alguns intervalos, para que você possa desfrutar do quê? Dos benefícios que essa atividade vai proporcionar para a sua saúde. Não é só perder peso, como nós vimos agora, não. Também vai ajudar a perder peso se você tiver uma alimentação balanceada. Vai melhorar a parte cardiovascular, que é o coração, né? Vai fortalecer esse músculo chamado coração. Vai melhorar a sua parte pulmonar, essa troca gasosa aí, vai ter uma melhora, né, de absorção do oxigênio e eliminação do dióxido de carbono. Então, olha só quantos benefícios o futsal pode nos proporcionar. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula e até uma próxima vez.